Milionário viúvo pagou fortunas para testar a noiva e os trigêmeos, até que a garçonete fez algo que mudou o destino de todos. A chuva batia com força nas janelas do restaurante Boa Esperança, criando aquele barulho constante que parecia engolir qualquer outra coisa ao redor. Era sexta-feira à noite, mas o lugar estava quase vazio. Apenas 3 ou 4 mesas ocupadas por motoristas de caminhão e um casal que comia em silêncio. Augusto Azevedo estava sentado sozinho numa mesa do canto, longe da porta e da cozinha. Ele preferia assim, longe de olhares curiosos, longe de conversas vazias. Nas mãos, segurava uma xícara de café, como se aquele calor pudesse aquecer algo dentro dele que há muito tempo estava congelado. Ele tinha 50 anos, mas parecia carregar o peso de 2 séculos. O terno cinza impecável não escondia o cansaço nos ombros curvados, nem o olhar distante de quem não estava realmente ali. Na verdade, Augusto nunca estava realmente em lugar nenhum. Não desde aquele dia, sobre a mesa, ao lado da xícara, havia uma fotografia antiga protegida por um plástico transparente já gasto nas bordas de tanto ser manuseado. Na imagem, uma mulher de sorriso doce segurava nos braços uma menina de uns 8 anos. As duas usavam vestidos brancos e pareciam tão felizes que dava até um aperto no peito de quem olhava. Era o último retrato de Isabel. E Clara, sua esposa, sua filha, 20 anos. 20 anos desde aquele maldito acidente. Augusto fechou os olhos por um instante e deixou a memória voltar. Como sempre fazia, a viagem de férias para o litoral, a estrada sinuosa cortando a serra, a neblina densa que cobria tudo como um lençol cinzento, e então o capotamento, o carro despencando ribanceira abaixo numa sucessão de barulhos metálicos e gritos abafados. Quando acordou no hospital 3 dias depois, disseram que ele tinha tido sorte, como se ter sobrevivido enquanto sua família desaparecia fosse algum tipo de bênção. Os corpos de Isabel e Clara nunca foram encontrados. Bombeiros vasculharam por meses. Helicópteros sobrevoaram cada centímetro da mata. Cães farejadores desceram a serra inteira. Nada. Apenas os destroços do carro e um silêncio que gritava mais alto que qualquer resposta. No começo, Augusto recusou-se a aceitar. Passou anos procurando, contratando gente, seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum. Mas o tempo é cruel. Ele não te deixa ficar parado, mesmo quando você quer. A empresa de construção que ele tocava cresceu, virou uma das maiores do país. Augusto construiu prédios e pontes, shoppings inteiros, mas nunca conseguiu reconstruir a própria vida. Agora, 20 anos depois, ele era um homem rico que não sabia mais o que fazer com o dinheiro. Um homem bem-sucedido que se sentia o maior fracassado do mundo. Um sobrevivente que continuava morrendo um pouco a cada dia. Ele tomou um gole do café, já morno, e suspirou fundo. Estava voltando de uma reunião em Vitória e havia decidido parar naquele restaurante de beira de estrada só porque não aguentava mais ficar trancado no carro com os próprios pensamentos. Às vezes, era melhor estar cercado de estranhos do que sozinho com os fantasmas. Foi então que ela apareceu. Uma garçonete jovem, deveria ter uns 20 e poucos anos, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo meio torto e olhos grandes que carregavam uma tristeza difícil de esconder. Ela se aproximou da mesa com um sorriso tímido, segurando uma bandeja velha que tinha visto dias melhores. "O senhor vai querer mais alguma coisa?" perguntou com uma voz suave, quase sussurrada. Augusto ia dizer que não. Ia só pedir a conta e ir embora dali. Mas então seu olhar desceu distraído até a mão dela, até os dedos segurando a bandeja, e o mundo inteiro parou de girar. Ali, no dedo anelar da mão direita da garçonete, brilhava um anel de ouro delicado com uma pequena esmeralda no centro. Augusto conhecia aquele anel. Conhecia cada detalhe dele.
A forma como a esmeralda estava encaixada, o tom específico do ouro, até a pequena imperfeição no aro que o ourives não conseguiu consertar. Ele tinha encomendado aquele anel 23 anos atrás como presente de aniversário para Isabel. Era único, feito sob medida, gravado por dentro com as iniciais A Paz I, em letras minúsculas que só eles dois conheciam. Era o anel que Isabel usava no dia do acidente, o anel que deveria estar perdido, enterrado, desaparecido junto com ela. A xícara escapou das mãos de Augusto e caiu sobre a mesa com um barulho seco. O café se espalhou pelo tampo de fórmica, escorrendo em direção à fotografia, mas ele nem percebeu. Seus olhos estavam fixos naquele anel, e o coração batia tão forte dentro do peito que ele tinha certeza de que todo mundo no restaurante conseguia ouvir. Esse anel! A voz saiu rouca, quase inaudível. Ele engoliu em seco e tentou de novo. De onde você tirou esse anel? A garçonete se assustou com o tom dele e rapidamente pegou um pano para limpar o café derramado. Me desculpe, senhor. Deixa eu limpar isso para você. O anel... Augusto se levantou de repente, derrubando a cadeira atrás dele. Algumas pessoas viraram para olhar, mas ele não se importou. Com um movimento rápido, mas delicado, segurou o pulso dela. Por favor, esse anel. De onde você tirou esse anel? As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele sem controle. Ele nem tentou escondê-las. 20 anos de dor contida, de perguntas sem resposta, de culpa e solidão. Tudo veio à tona de uma vez só. A garçonete olhou para ele com os olhos arregalados, assustada, mas algo naquele desespero a impediu de se afastar. Ela olhou para o próprio anel como se o visse pela primeira vez, e então de volta para aquele homem que chorava na frente dela. Eu não sei, senhor, ela murmurou, com a voz trêmula. Esse anel eu sempre tive. Desde que me lembro, Augusto a soltou devagar, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele fizesse algum movimento brusco. Enxugou as lágrimas com as costas da mão e a olhou direito pela primeira vez. E foi aí que ele viu. Os mesmos olhos amendoados de Isabel, o mesmo formato delicado do rosto, a covinha discreta no queixo que se formava quando ela falava, até a forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando ficava nervosa. Exatamente como Isabel fazia, como ele não tinha visto antes. Qual é o seu nome? Augusto perguntou, quase sussurrando, com medo da resposta. A jovem hesitou, olhou ao redor, viu que o dono do restaurante estava olhando para eles com cara feia, mas mesmo assim respondeu. Meu nome é Luísa. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na mesa para não cair. Luísa, não Clara. Ela nem sabia quem realmente era, mas aquele anel não mentia. E aqueles olhos ele reconheceria em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu preciso falar com você, ele disse, tentando se recompor. Por favor, só alguns minutos, eu posso explicar. Luísa olhou para ele, ainda assustada, mas algo naquele homem, na dor real que estampava seu rosto, na vulnerabilidade crua que ele nem tentava esconder, a fez confiar. Meu turno acaba em 15 minutos, ela disse baixinho. Posso encontrar o senhor lá fora. Augusto assentiu, incapaz de falar. Deixou uma nota de R$100 sobre a mesa, pegou a fotografia molhada de café e saiu do restaurante cambaleando levemente, como um homem que acabara de levar um soco no estômago. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas ele nem sentiu. Encostou-se no carro, olhou para a fotografia nas mãos e então para o céu escuro. 20 anos procurando, 20 anos de dor, 20 anos de perguntas. E talvez, só talvez, uma resposta impossível acabava de cruzar o seu caminho dentro de um restaurante de beira de estrada. Os 15 minutos mais longos da vida de Augusto se arrastaram como horas. Ele ficou ali, parado ao lado do carro, encharcado pela chuva, sem nem perceber o frio que penetrava até os ossos.
Seus olhos não saíam da porta do restaurante, com medo de que aquela garçonete simplesmente desaparecesse como um sonho que se desfaz ao acordar. Quando Luísa finalmente saiu, tinha trocado o uniforme por uma blusa simples de manga comprida e calça jeans desbotada. Carregava uma bolsa velha a tiracolo e olhava ao redor com aquela expressão de quem ainda não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. Augusto deu um passo à frente, levantando a mão num gesto meio desajeitado. Obrigado por vir, ele disse, a voz ainda embargada. Sei que deve estar assustada. Eu assustaria qualquer pessoa agindo daquele jeito. Luísa deu um meio sorriso tenso e encolheu os ombros. O senhor não parecia perigoso, só... Muito triste, a frase atingiu Augusto como um tiro certeiro. Ele engoliu em seco e acenou para o banco de trás do carro. Podemos conversar aqui dentro? Está chovendo muito. Você vai acabar pegando um resfriado. Ela hesitou por um segundo, mas depois concordou. Os dois entraram no carro. Ele na frente, ela atrás, mantendo uma distância segura. A chuva tamborilava no teto, criando uma espécie de redoma que os isolava do resto do mundo. Augusto se virou no banco para olhá-la melhor. A luz fraca do poste que iluminava o estacionamento, os traços dela ficavam ainda mais evidentes. Meu Deus, como ele não tinha visto antes. Era Clara, ou pelo menos era quem Clara seria se tivesse crescido. Tinha os mesmos olhos, o mesmo nariz delicado. Até a forma como franzia a testa quando estava pensando. Esse anel que você usa, ele começou tentando manter a voz firme. Você disse que sempre teve ele. Pode me contar como foi, como ele chegou até você? Luísa olhou para a própria mão, para o anel de esmeralda que brilhava suavemente mesmo na penumbra. Ela o girou devagar no dedo, como se fizesse isso 1000 vezes quando estava nervosa. Eu não tenho muita história para contar, sabe? Ela disse baixinho. Cresci num orfanato lá nas montanhas perto de Caratinga. Orfanato Nossa Senhora da Piedade. As freiras diziam que me encontraram quando eu era criança. Devia ter uns 8 anos. Eu estava sozinha na beira da estrada, andando sem rumo. Não sabia meu nome, não sabia de onde tinha vindo, não sabia nada. Augusto sentiu o peito apertar. 8 anos. A mesma idade que Clara tinha quando... E o anel? Ele insistiu gentilmente. Estava comigo, Luísa respondeu com os olhos ficando úmidos. As irmãs disseram que eu me recusava a tirá-lo. Chorava, gritava se alguém tentasse. Então deixaram eu ficar com ele. Durante anos... Foi a única coisa que eu tinha que parecia ser minha de verdade, entende? Tudo o resto era do orfanato, era emprestado, era usado por um monte de gente antes de chegar em mim. Mas o anel era meu. Você não tem nenhuma memória de antes. Augusto perguntou com o coração disparado. Nada mesmo, um rosto, um lugar, qualquer coisa. Luísa balançou a cabeça devagar, enxugando uma lágrima que teimava em descer. É tudo muito confuso. Às vezes tenho uns sonhos. Ou será que são lembranças? Não sei. Tem uma mulher de cabelos compridos que canta para mim. Tem um homem que me coloca nos ombros. Tem um jardim cheio de flores amarelas. Mas pode ser tudo coisa da minha cabeça. Sabe? A gente fica inventando coisas quando não tem nada de verdade para segurar. Augusto teve que virar o rosto para esconder as lágrimas que voltaram a cair. Isabel sempre cantava para Clara antes de dormir. Ele sempre a colocava nos ombros quando iam passear no parque. E o jardim da casa antiga deles era cheio de girassóis. As flores favoritas de Isabel. E depois... Ele conseguiu perguntar após alguns segundos. Depois que cresceu, fiquei no orfanato até os 18 anos. Luísa continuou, com a voz monótona de quem conta uma história que já contou muitas vezes. Tentei estudar, mas nunca foi fácil. Trabalhei de tudo um pouco. Faxineira, cuidadora, garçonete em vários lugares. Acabei parando aqui faz uns 6 meses. O dono é meio grosso.
mas o salário dá para pagar meu aluguel. E sobra um pouquinho. Não é grande coisa, mas... Você nunca procurou? Augusto interrompeu. Por sua família, por respostas, Luísa deu um riso amargo. Procurar onde, senhor? Com que dinheiro? As freiras tentaram no começo, mas não acharam nada. Nenhum registro de criança desaparecida que batesse comigo. É como se eu tivesse aparecido do nada. E depois de um tempo, você aprende que é melhor não ficar cutucando feridas que não vão cicatrizar mesmo. Eu sou órfã. Ponto. Fim da história. Não. Augusto disse com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Não é o fim da história. Ele abriu o porta-luvas e tirou de lá a fotografia que tinha estado sobre a mesa do restaurante. A imagem ainda estava levemente úmida do café derramado, mas dava para ver perfeitamente. Estendeu para Luísa. Olha isso, por favor. Luísa pegou a foto com dedos trêmulos. Seus olhos percorreram a imagem. A mulher de vestido branco, a menina no colo dela, os sorrisos radiantes, e então ela arregalou os olhos. Esse anel, ela sussurrou, apontando para a mão de Isabel na fotografia. É o mesmo, idêntico. Não é só parecido. Augusto disse com a voz embargada. É o mesmo anel. Eu mandei fazer esse anel há 23 anos como presente de aniversário para minha esposa. Isabel era único, feito sob encomenda. Tem até uma gravação por dentro. Luísa rapidamente tirou o anel do dedo e olhou pelo lado de dentro. Havia de fato algo gravado ali, tão pequeno que ela nunca tinha reparado direito. Inclinou o anel contra a luz do poste até conseguir ler. A Blaise, Augusto e Isabel, ele explicou com a voz quebrando. Nós dois, Luísa olhou da foto para o anel, do anel para Augusto, completamente perdida. Mas como? Há 20 anos, Augusto começou respirando fundo para conseguir contar. Eu sofri um acidente de carro com minha esposa Isabel e minha filha Clara. Estávamos indo para a praia, passeando. O carro capotou numa serra. Quando acordei no hospital, me disseram que tinha sido o único sobrevivente. Os corpos delas nunca foram encontrados. Procuramos por meses, anos, nunca achamos nada. Ele apontou para a menina na fotografia. Essa é Clara, minha filha. Ela tinha 8 anos quando desapareceu. Luísa olhou fixamente para a foto, para aquela menina de vestido branco, e algo dentro dela se mexeu, uma sensação estranha, como se estivesse olhando num espelho do passado. O senhor acha que eu sou ela? Perguntou com a voz falhando. Que eu sou sua filha? Não sei, Augusto admitiu, enxugando as lágrimas. Mas esse anel não mente. E você foi encontrada na mesma época, na mesma região, com a mesma idade, Luísa. Posso fazer um teste de DNA, por favor? Eu preciso saber. Eu passei 20 anos sem saber. E agora? Ele não conseguiu terminar a frase. Simplesmente desabou a chorar ali mesmo, com as mãos no rosto. Todo aquele peso de 2 décadas finalmente vindo à tona. Luísa ficou em silêncio por um longo momento. Depois, devagar, estendeu a mão e tocou o ombro dele. Tudo bem, ela disse suavemente. A gente faz o teste. Lívia Azevedo estava no escritório do 12º andar do edifício corporativo quando o telefone tocou. Era tarde da noite, mas ela ainda estava ali, revisando contratos e planilhas financeiras. Sempre foi assim, meticulosa, controlada, atenta a cada detalhe. Tinha que ser, afinal, era ela quem mantinha o Império Azevedo funcionando, enquanto o irmão vivia afogado em autopiedade. Alô? Atendeu com a voz fria de sempre. Dona Lívia. Era Moacir, o motorista particular de Augusto. A senhora pediu para eu avisar caso o Dr. Augusto fizesse algo. Incomum, Lívia se endireitou na cadeira, a atenção aguçada. Ele fez o quê? Parou num restaurante de beira de estrada e ficou conversando com uma garçonete por mais de 1 hora. Saíram juntos, entraram no carro, ela foi embora com um cartão dele e um envelope parecia importante. O maxilar de Lívia se contraiu.
Ela dispensou Moacir com um "obrigada, pode ir" seco e desligou o telefone por um longo momento. Ficou apenas olhando pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. O reflexo do próprio rosto se sobrepondo às luzes. 45 anos, cabelos pretos presos num coque impecável. Terninho cinza perfeitamente ajustado, maquiagem discreta, mas precisa. Lívia sempre prezou pela aparência de controle absoluto, porque era exatamente isso que ela tinha. Controle. Mas agora, pela primeira vez em 20 anos, sentiu aquela sensação antiga e desconfortável subindo pela espinha. Medo. Ela abriu a gaveta inferior da mesa e tirou de lá uma pasta amarelada pelo tempo. Documentos antigos, alguns rasgados nas bordas, outros manchados, relatórios médicos, certidões de busca e resgate, atestados de óbito presumido e, por baixo de tudo, envelopes pardos com recibos de pagamento, todos em dinheiro, todos sem nome do beneficiário. Lívia passou os dedos sobre os papéis e fechou os olhos, deixando a memória voltar. 20 anos atrás, ela estava no hospital quando ligaram avisando que Augusto tinha acordado do coma. Correu para lá, claro, porque era o que uma irmã faria. Mas quando chegou e viu o desespero nos olhos dele, quando ele agarrou a mão dela e implorou: "Me diz que elas estão vivas, Lívia. Pelo amor de Deus, me diz que encontraram elas." Algo dentro dela mudou. Porque naquele momento Lívia percebeu uma coisa. Augusto quebrado era Augusto controlável. Durante anos, ela tinha vivido à sombra do irmão mais velho, sempre o mais inteligente, o mais carismático, o sucessor natural dos negócios da família. E ela era só a irmã do Augusto. Competente sim, mas sempre em segundo plano, sempre ofuscada. Mas agora, com Isabel e Clara desaparecidas, agora as coisas podiam ser diferentes. Foi fácil demais. Um médico subornado aqui, um bombeiro ali, documentos que misteriosamente sumiam, buscas que eram interrompidas por falta de evidências. Lívia tinha dinheiro suficiente e sabia exatamente onde aplicá-lo. Em 6 meses, o caso estava encerrado. Mortes presumidas, Augusto herdeiro único e ela como administradora financeira, controlando tudo. O plano tinha funcionado perfeitamente. Augusto afundou na culpa e no luto, incapaz de tomar decisões, incapaz de viver de verdade. E Lívia construiu seu próprio império em cima dessa tragédia. Virou vice-presidente, assinou contratos multimilionários. Comprou propriedades, investiu em mercados internacionais, expandiu a empresa além do que o próprio pai tinha sonhado. Durante 20 anos, ela foi a verdadeira dona de tudo. Até agora, Lívia pegou o celular e discou um número que não usava há muito tempo. Atenderam no segundo toque. Dr. Mendes Lívia Azevedo, preciso de um favor. Delicado 3 dias depois. Augusto estava eufórico de um jeito que Lívia não via há décadas. Ele tinha ido ao apartamento dela sem avisar, algo que nunca fazia, e estava andando de um lado para o outro na sala, falando rápido, gesticulando, com uma energia frenética nos olhos. "Lívia, você não vai acreditar", ele dizia, segurando papéis nas mãos. Eu acho que encontrei a Clara. Ela está viva. 20 anos. Lívia, 20 anos. E ela pode estar viva." Lívia tomou um gole do vinho tinto que segurava, mantendo a expressão cuidadosamente neutra. "Augusto, calma, senta aí e me conta direito o que está acontecendo." Ele sentou na borda do sofá, incapaz de ficar quieto. Contou sobre o restaurante, sobre a garçonete, sobre o anel impossível. Mostrou a foto que tinha tirado de Luísa, falou sobre o orfanato, sobre as memórias perdidas, sobre o teste de DNA que estava fazendo, e a cada palavra, Lívia sentia o terreno sob seus pés, ficando menos sólido. "Eu já contratei 3 investigadores particulares", Augusto continuava. "Vou até o orfanato pessoalmente essa semana. Vou revirar todos os registros antigos, Lívia. Se é ela, se a Clara está viva todo esse tempo."
Augusto, Lívia o interrompeu com voz suave, colocando a mão no braço dele. Eu entendo que você está animado, mas precisa ter cuidado. Há muita gente má por aí, golpistas. Essa garçonete pode estar se aproveitando de você. Não, Augusto disse com firmeza. Você não viu os olhos dela, não viu o anel. É real, Lívia. Eu sei que é. E se não for? Ela insistiu. E se você investir toda essa esperança e no final for só uma coincidência cruel, isso vai te destruir de novo, Augusto. Eu não quero ver você passar por aquilo tudo outra vez. Mas ele não estava ouvindo. Já tinha se levantado de novo. Já estava indo em direção à porta. Vou manter você informada de tudo, tá bom? Assim que o resultado do DNA sair, você é a primeira que eu conto. E saiu, deixando Lívia sozinha na sala silenciosa. Ela ficou parada por um longo momento. Depois pegou o celular e fez uma série de ligações rápidas para o Dieter Mendes, pedindo que os resultados do DNA fossem revistos com cuidado antes de serem liberados, para um advogado particular solicitando investigação completa de antecedentes de uma tal de Luísa, para um jornalista de fofoca que lhe devia favores, plantando a semente de uma história sobre golpista tenta se passar por herdeira desaparecida. Lívia não tinha construído tudo aquilo para perder agora. Não para uma garçonete qualquer que apareceu do nada com um anel roubado, porque tinha que ser roubado. Não havia outra explicação possível. Isabel e Clara estavam mortas. Tinham que estar mortas. Ela tinha se certificado disso 20 anos atrás. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Lívia abriu o laptop e começou a traçar seu próximo movimento. Cada jogada calculada com precisão cirúrgica. Ela tinha dinheiro, tinha conexões, tinha poder e ia usar tudo isso para garantir que aquela garçonete desaparecesse da vida de Augusto antes que causasse mais danos. Na tela do computador, a foto de Luísa que Augusto tinha compartilhado olhava de volta para ela. Por um segundo, apenas um segundo, Lívia sentiu algo estranho no peito, porque aquela garçonete realmente se parecia com Clara, assustadoramente parecida. Mas ela afastou o pensamento com firmeza. Coincidência. Só podia ser coincidência, porque se não fosse... Se aquela garçonete realmente fosse Clara, então tudo o que Lívia tinha construído desmoronaria, e os crimes que tinha cometido viriam à tona, e ela perderia não apenas a fortuna, mas a liberdade. Não, isso não ia acontecer. Lívia fechou o laptop com um clique firme e tomou mais um gole de vinho. Aquela garçonete tinha que desaparecer, de um jeito ou de outro. 2 semanas se passaram desde aquela noite chuvosa no restaurante, e a vida de Luísa tinha virado de cabeça para baixo. Augusto aparecia quase todos os dias, às vezes no horário do almoço, outras vezes no fim da tarde, sempre com aquele olhar ansioso de quem estava esperando por respostas que demoravam demais para chegar. No começo, Luísa ficava desconfortável. Tinha algo de estranho naquele homem rico, impecavelmente vestido, que dirigia quase 2 horas só para vê-la servir mesas num restaurante de beira de estrada. Mas aos poucos ela começou a perceber que não era esquisitice, era desespero, era esperança. Era um pai que talvez tivesse encontrado a filha que pensava estar morta. E quanto mais tempo passavam juntos, mais Luísa sentia algo inexplicável acontecendo dentro dela. Era como se ela conhecesse aquele homem de algum lugar, não da memória consciente. Essas continuavam bloqueadas, trancadas em algum canto escuro da mente que ela não conseguia acessar, mas de um lugar mais profundo, do coração, talvez, da alma. Tinha pequenas coisas. A forma como ele gesticulava quando estava animado, o jeito que passava a mão pelo cabelo quando ficava nervoso, o sorriso meio torto que surgia quando ele tentava fazer piada para quebrar o gelo, tudo parecia familiar de um jeito que não fazia sentido nenhum.
Naquela tarde de quinta-feira, Augusto tinha chegado mais cedo que o normal. Luísa estava limpando as mesas quando o viu entrar. E um sorriso involuntário surgiu nos lábios dela antes mesmo que percebesse. "Oi", ele disse, com aquele jeito meio desajeitado de sempre. "Espero não estar incomodando de novo." "Nunca incomoda", Luísa respondeu. E era verdade, por mais estranho que fosse, ela tinha começado a esperar por essas visitas. O resultado do DNA saiu, o rosto de Augusto se fechou um pouco. Ainda não. O laboratório disse que teve um problema técnico. Vão ter que refazer. Mais uma semana, Luísa assentiu, tentando disfarçar a decepção. Ela também estava ansiosa, percebeu? Queria saber a verdade, mesmo que essa verdade fosse assustadora. "Mas trouxe uma coisa para você", Augusto continuou, tirando um envelope grande da pasta que carregava. "Fotos da Clara quando era pequena. Pensei que você gostaria de ver." Eles sentaram numa mesa do canto e Luísa abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia dezenas de fotografias. Uma menina de cabelos castanhos em diversos momentos da vida. Bebê no colo da mãe, criança aprendendo a andar, menina de vestido florido no jardim, sorrindo para a câmera com 2 dentes de leite faltando. Luísa passou os dedos sobre as imagens e algo dentro dela se apertou. Aquele jardim cheio de flores amarelas. "Girassóis", ela murmurou sem pensar. "Tinha cheiro de mel." Augusto arregalou os olhos. "Como você sabe disso?" Luísa piscou confusa. "Eu não sei, só saiu. Isabel plantava girassóis todo ano." Augusto disse com a voz embargada. "E sempre dizia que o cheiro lembrava mel. Você não pode saber disso se não estivesse lá." Luísa sentiu um calafrio subir pela espinha, olhou de novo para a foto, para aquele jardim ensolarado, e por um segundo, apenas um segundo, conseguiu sentir o cheiro, conseguiu sentir o sol na pele, conseguiu ouvir uma risada distante, feminina, carinhosa. "Augusto, ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, um gesto paternal, protetor. "Está tudo bem, não força. As memórias vão voltar quando tiverem que voltar." Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu com força e 2 homens entraram. Eram grandes, vestidos de preto. Com aquele jeito de quem estava acostumado a intimidar, Luísa os reconheceu imediatamente. Eram os mesmos que tinham aparecido 3 dias atrás, fazendo perguntas sobre ela para o dono do restaurante. "Aquela ali", um deles apontou para Luísa. "Vem com a gente, queremos conversar." Augusto se levantou imediatamente, colocando-se entre Luísa e os homens. "Quem são vocês? O que querem com ela?" "Não é da sua conta." "Velho", o maior dos 2 respondeu. "A garota está envolvida numa investigação. Precisa prestar esclarecimentos." "Investigação." Augusto estreitou os olhos. "Que tipo de investigação? Fraude? Extorsão?" O homem deu um sorriso cruel. "Parece que a senhorita aqui anda tentando se passar por herdeira de uma família rica. Muito conveniente esse anelzinho que apareceu do nada, não acha?" Luísa sentiu o sangue gelar. De repente entendeu tudo. Aqueles homens não eram policiais. Eram capangas. Alguém tinha mandado eles ali para assustá-la. "Saiam daqui." Augusto disse com uma firmeza que Luísa nunca tinha ouvido na voz dele. "Agora, o quê, velhote?" O homem deu mais um passo à frente. Foi quando Augusto tirou o celular do bolso e discou um número. "Carlos, sou eu. Estou no restaurante Boa Esperança, na rodovia. Preciso que você mande 2 viaturas aqui agora. Temos 2 indivíduos ameaçando uma testemunha." Pausa. "Sim, é urgente." Os homens se entreolharam. O menor murmurou algo para o outro e, depois de alguns segundos tensos, recuaram em direção à porta. "Isso não acabou." Um deles disse antes de sair. "A garota sabe o que fez." Quando a porta se fechou, Luísa percebeu que estava tremendo. Augusto voltou para perto dela imediatamente. "Está tudo bem."
Eles não vão te machucar. Eu não vou deixar. Quem mandou eles? Luísa perguntou com a voz falhando. Augusto suspirou fundo e pela primeira vez ela viu raiva genuína no rosto dele. Tenho uma boa ideia. Naquela noite, Augusto insistiu em levar Luísa para casa. Ela morava num quartinho alugado em cima de uma padaria, um lugar minúsculo, mas limpo. Com apenas uma cama, um fogãozinho e um guarda-roupa velho, ele olhou ao redor e sentiu o coração apertar. Sua filha, se é que era ela, vivia daquele jeito enquanto ele tinha mansões vazias. Você não pode ficar aqui, ele disse. Não é seguro. E onde eu vou ficar? Luísa perguntou exausta. Não tenho para onde ir. Eu tenho um apartamento vazio em Belo Horizonte, 3 quartos, totalmente mobiliado. Você pode ficar lá, sem compromisso, sem obrigação, só até a gente resolver essa situação. Luísa hesitou. Era generoso demais. Rápido demais. Augusto, eu não posso aceitar isso. A gente nem sabe ainda se eu sou mesmo. Não importa. Ele a interrompeu. Mesmo que o DNA dê negativo, mesmo que você não seja a Clara, você precisa de ajuda. E eu posso ajudar. Deixa eu fazer isso. Por favor. Havia algo na voz dele. Uma necessidade real, quase desesperada, como se ajudá-la fosse a única coisa que ainda fazia sentido na vida dele. Luísa olhou nos olhos daquele homem e viu refletido ali o mesmo vazio que ela carregava dentro de si a vida inteira. 2 pedaços quebrados tentando se encaixar. Tá bom, ela disse finalmente, mas só até o resultado do DNA sair, depois a gente decide. Augusto sorriu, e pela primeira vez em 20 anos foi um sorriso verdadeiro, completo, que chegou até os olhos. Obrigado, ele disse. Você não sabe o quanto isso significa, mas Luísa achava que sabia, porque ela sentia a mesma coisa. Aquela conexão inexplicável, aquele reconhecimento profundo que não precisava de DNA para ser real. Talvez ela realmente fosse Clara, ou talvez só precisasse acreditar que era possível pertencer a alguém depois de uma vida inteira sem pertencer a nada. O resultado do DNA chegou numa manhã de terça-feira. Augusto estava no escritório quando o e-mail apareceu na tela do computador. Ele olhou para a notificação por quase 1 minuto inteiro antes de conseguir clicar. Suas mãos tremiam tanto que precisou apoiar os cotovelos na mesa, abriu o arquivo PDF, leu a primeira linha, depois a segunda, e então simplesmente ficou olhando para a tela, sem conseguir processar o que estava vendo. Probabilidade de parentesco, 0,02%. Resultado, negativo. Não podia ser. Augusto leu de novo, e mais uma vez, como se as palavras fossem mudar se ele insistisse o suficiente, mas elas não mudaram. Luísa não era Clara. Ele encostou a cabeça nas mãos e sentiu todo o peso de 20 anos caindo sobre ele novamente. A esperança que tinha renascido naquelas últimas semanas, tão frágil, tão perigosa, se despedaçou em 1000 pedaços. Tinha sido tudo mentira, uma coincidência cruel, um anel que de alguma forma tinha parado nas mãos erradas, uma garçonete que por acaso se parecia com a filha que ele tinha perdido. Mas então, por que doía tanto? Por que parecia tão errado? Augusto pegou o telefone e ligou para o laboratório. A atendente foi educada, mas clara. O resultado estava correto. Tinha sido verificado 2 vezes. Não havia margem de erro. Ele desligou e ficou olhando para a foto de Luísa que mantinha na mesa. Aqueles olhos, aquele rosto, o jeito como ela tinha sabido sobre os girassóis, algo estava errado, muito errado. Foi quando o celular tocou. Era Roberto, um dos investigadores particulares que ele tinha contratado. Doutor Augusto, preciso falar com o senhor. Pessoalmente, é urgente. Meia hora depois, Roberto estava no escritório, colocando uma pasta cheia de documentos sobre a mesa. Encontrei algo que o senhor precisa ver, ele disse, o rosto sério, sobre o resultado do DNA. Augusto se inclinou para frente.
O que você descobriu de Terry Mendes, o patologista que assinou o laudo? Ele recebeu um depósito de R$150 mil 3 dias antes do resultado sair, transferência de uma conta fantasma, mas consegui rastrear. Sabe de quem é? Augusto sentiu o estômago revirar. Lívia, Roberto assentiu. Sua irmã comprou o resultado, doutor. Aquele DNA foi adulterado. A raiva que Augusto sentiu foi tão intensa que ele teve que se segurar para não socar a mesa, Lívia. Sua própria irmã, sabotando, mentindo, manipulando. Mas por quê? O que ela tinha a ganhar mantendo Luísa longe dele? A menos que Lívia soubesse de algo que ele não sabia. Roberto, Augusto disse com a voz perigosamente calma. Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e foque numa coisa só. Investiga minha irmã, tudo sobre ela, especialmente os últimos 20 anos. Eu quero saber cada centavo que ela movimentou, cada ligação que ela fez, cada pessoa que ela pagou, tudo. Sim, senhor. Depois que Roberto saiu, Augusto ficou ali parado, tentando organizar os pensamentos. Se Lívia tinha adulterado o resultado, é porque ela tinha medo de algo. E se tinha medo, é porque Luísa representava alguma ameaça. O que significava? O que significava que Luísa realmente podia ser clara. Mas Augusto precisava de mais provas. Precisava de certeza. E para isso, tinha que ir atrás das respostas que ninguém tinha procurado direito. 20 anos atrás, 3 dias depois, a estrada até o orfanato. Nossa Senhora da Piedade era longa e sinuosa, cortando montanhas cobertas de mata densa. Augusto dirigia em silêncio com Luísa no banco do passageiro. Ele tinha contado sobre o DNA falso, sobre a sabotagem de Lívia, e ela tinha ficado chocada, mas também, estranhamente, aliviada. Então você ainda acha que eu posso ser ela? Luísa tinha perguntado com a voz pequena. Acho, Augusto respondeu, e vou provar. O orfanato era um prédio antigo de 3 andares, com paredes descascadas e um jardim que já tinha visto dias melhores. Uma freira idosa os recebeu na porta. Irmã Terezinha, a Madre Superiora. Meu Deus! Luísa, ela exclamou ao ver a jovem. Faz tanto tempo como você está, minha filha. Estou bem, irmã. Trouxe alguém que gostaria de falar com a senhora. Augusto se apresentou e explicou a situação. A princípio, a Madre Superiora hesitou, falando sobre privacidade e registros confidenciais. Mas quando viu o desespero genuíno nos olhos dele, algo nela cedeu. Venham, ela disse, fazendo sinal para que a seguissem. Há algo que preciso mostrar. Ela os levou até um escritório pequeno no 2º andar. De uma gaveta trancada, tirou uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante. Quando Luísa chegou aqui, ela estava muito mal. A madre começou abrindo a caixa, ferida, em choque, sem conseguir falar, mas ela não estava sozinha. Augusto sentiu o coração disparar. Como assim? Havia uma mulher com ela. A madre continuou. Mais velha, também ferida, também sem memória. Nós a chamamos de Helena, porque ela não conseguia lembrar o próprio nome. Ficou aqui por alguns meses, se recuperando, mas nunca melhorou completamente. A mente dela estava muito danificada. Finalmente, quando Luísa tinha uns 9 anos, Helena decidiu ir embora. Disse que precisava ficar sozinha, esperar por algo que não sabia o que era. E vocês deixaram? Augusto perguntou, incrédulo. Ela era adulta. A madre respondeu com tristeza. Não podíamos mantê-la contra a vontade, mas mantivemos contato. Ela vive numa cabana, não muito longe daqui. Vive, esperando. Augusto mal conseguia respirar. Uma mulher que tinha aparecido junto com Luísa, uma mulher sem memória que estava esperando por algo. Essa mulher... Ele forçou as palavras para fora. Ela tinha quantos anos? Na época, devia ter uns 30 e poucos. A mesma idade que Isabel teria na época do acidente. Ela tinha alguma coisa com ela quando chegou? Augusto perguntou.
Desesperado, algum objeto, alguma coisa, a madre mexeu dentro da caixa e tirou um saquinho plástico. Dentro havia uma corrente fina de ouro, quebrada em duas partes, e pendurado nela, um pingente em forma de coração. Augusto pegou o pingente com mãos trêmulas e virou ele para ver a parte de trás. Ali, gravado no metal desgastado, estava escrito: "Para Isabel, com amor eterno a..." Ele tinha dado aquele colar para Isabel no primeiro aniversário de namoro deles, 25 anos atrás. As lágrimas começaram a cair sem controle. Luísa se aproximou, viu o colar, leu a inscrição. "Isabel", ela sussurrou. Minha mãe." A Madre Superior olhou de um para outro, finalmente entendendo. "Meu Deus", ela murmurou. Vocês são a família dela." Augusto não conseguiu responder. Só conseguia segurar aquele colar quebrado e chorar, de dor, de alívio, de 20 anos de perguntas finalmente tendo uma resposta. Isabel estava viva, sua esposa estava viva. Onde? Ele conseguiu perguntar. Onde ela está? A madre pegou um papel e rabiscou um endereço. 15 quilômetros ao norte, na Estrada Velha. Uma cabana azul cercada de hortênsias. "Mas, senhor..." Ela hesitou. "Ela não vai lembrar de você. Helena não lembra de nada. Vive num mundo próprio, esperando por algo que nunca chega." Augusto guardou o papel no bolso e se levantou. "Ela está esperando por mim", ele disse com convicção absoluta. Só não sabia. A estrada de terra era estreita e cheia de buracos. Augusto dirigia devagar, com as mãos firmes no volante, mas o coração batendo descompassado. Ao lado dele, Luísa estava em silêncio, olhando pela janela sem realmente ver nada. Os dois estavam perdidos nos próprios pensamentos, tentando se preparar para o impossível. "E se ela não for?" Luísa perguntou de repente com a voz baixa. "E se for só outra coincidência?" Augusto apertou o volante com mais força. "Então, a gente continua procurando. Mas, Luísa, eu sinto que é ela." "Aqui", ele colocou a mão no peito. "Eu sinto." 15 minutos depois, a cabana apareceu. Era pequena, pintada de azul desbotado pelo tempo, com um telhado de telhas vermelhas meio tortas. Ao redor, um jardim simples, mas bem cuidado, cheio de hortênsias lilás que dançavam com a brisa da tarde. Tinha algo de melancólico naquele lugar. Bonito, mas solitário, como se o tempo tivesse parado ali. Augusto estacionou o carro e ficou parado por um momento, só olhando. Dentro daquela casa poderia estar a mulher que ele amava, a mulher que pensou ter perdido 20 anos atrás. Ou poderia ser apenas mais uma esperança despedaçada. "Quer que eu vá com você?" Luísa perguntou. Ele balançou a cabeça. "Não, deixa eu ir primeiro. Se for ela, eu preciso desse momento." Luísa assentiu e ficou no carro enquanto Augusto caminhava lentamente pelo caminho de pedras até a porta. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Quando chegou na varanda, parou e respirou fundo 3 vezes antes de conseguir bater. Silêncio. Bateu de novo, um pouco mais forte. Ouviu passos lá dentro, passos lentos, arrastados, e então a porta se abriu. Uma mulher apareceu, devia ter uns 50 anos, com cabelos grisalhos soltos pelos ombros e rosto marcado pelo tempo. Usava um vestido simples de algodão e estava descalça. Os olhos eram cansados, distantes, como se ela estivesse sempre olhando para algum lugar muito longe. Mas eram os mesmos olhos castanhos, amendoados que Augusto tinha visto pela última vez 20 anos atrás, instantes antes do acidente. Isabel. A palavra saiu como um sussurro rouco. A mulher o olhou com curiosidade, sem reconhecimento. Inclinou a cabeça levemente para o lado, como um pássaro tentando entender um som estranho. "Me desculpe, o senhor me conhece?" A voz era a mesma também, um pouco mais grave, desgastada pelo tempo, mas a mesma entonação suave que Augusto tinha ouvido 1000 vezes dizendo "eu te amo".
ou até logo, ou simplesmente rindo de alguma bobagem dele. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se no batente da porta. Eu sou Augusto, Augusto Azevedo. Você me conhece. Você só não lembra, Isabel. Porque era ela, não havia mais dúvida. Franziu a testa. Augusto. Ela repetiu o nome devagar, como se estivesse testando o sabor dele. Não me lembro. Me desculpe, eu não lembro de muita coisa. Eu sei, Augusto disse, as lágrimas começando a descer. Eu sei, amor, mas está tudo bem. Eu estou aqui agora. Finalmente estou aqui. Ele não aguentou mais. Deu um passo à frente e a abraçou. Isabel ficou rígida por um segundo, surpreendida, mas não se afastou. E então, algo estranho aconteceu. Ela sentiu algo dentro do peito se mexer, uma sensação estranha, quente, familiar, como voltar para casa depois de muito tempo longe. Por que estou chorando? Ela murmurou, confusa, sentindo as próprias lágrimas molharem o rosto. Eu nem sei quem você é, mas... Por que estou chorando? Porque você lembra? Augusto disse contra os cabelos dela. Não com a cabeça, mas aqui. Ele colocou a mão sobre o coração dela. Você lembra? Eles ficaram assim por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando finalmente se separaram, Isabel tinha os olhos vermelhos e uma expressão confusa no rosto. Entre, ela disse, abrindo espaço. Por favor, eu quero entender. A cabana era simples por dentro. Uma sala pequena com sofá velho, uma